só queria novamente apresentar o nome de todos, para quem não conhece. É o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que realizou a leitura. A direção é da Cláudia Shapira, que não está aqui hoje, excepcionalmente, porque amanhã ela está estreando um novo espetáculo, deve estar ensaiando nesse momento, mas semana que vem ela estará. Tá? Integrantes do núcleo, a Lua Gabanini, aqui, atriz e DJ, o Eugênio Lima, lá atrás, músico, compositor, DJ e ator, a Roberta Estrela Dalva, que acaba de chegar, atriz e MC, e o Benito Carmone é um ator convidado, Carmona, desculpa, e a Georgette Fadel é a atriz convidada também. Só para recuperar as peças, a ordem das peças que foram lidas, a primeira foi Um Homem Sofrido, do Homem Neto, que é de Teresópolis, no Rio, que não está aqui. Está aqui, por exemplo, neste momento, o foco, no choródromo. Luciano, a segunda foi o Sorria, Você Está no País da Alegria, da Luciana do Vale. E a terceira, Res Nullius, A Terra de Ninguém, da Débora Brenga. Eu queria começar, a gente poderia começar ouvindo as autoras, que vocês possam falar um pouco, compartilhar. Em primeiro lugar, nós ouvimos a voz de vocês, em primeira instância. E a primeira pergunta é sobre a experiência de vocês, que vocês possam falar um pouco sobre a experiência de vocês em dramaturgia, em escrita para o teatro. É o primeiro texto, não é o primeiro texto? É o primeiro texto que está no palco? Qual é a experiência de vocês? Podem falar. Bom, então, alô? Eu adorei, viu, a leitura de vocês, achei sensacional. Gostei muito mesmo, parabéns. Não, eu nunca tive texto meu montado. Na verdade, eu tinha, assim, eu sempre achei que eu nunca conseguiria escrever para teatro. Eu acho uma arte muito nobre, assim, e achava que assim, as referências que eu tenho são muito boas, né? Então, eu tenho um projeto, eu sou redatora publicitária, tenho um projeto de curta. Essa Sorria, Você Está no País da Alegria, inicialmente eu pensei sendo um longa, depois virou um curta, eu adaptei, eu acho que ficou bem legal. Enfim, não tenho experiência de nada montado, mas quero ter, gostei muito. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o projeto, que eu acho bem bacana, essa possibilidade de dar para a gente, como dramaturgo, autor, enfim, a troca de ideias, né, de estar pensando esses temas que o Dramaturgia Urgentes lança. Não é a minha primeira experiência como dramaturgia, já tenho um texto montado, que é Albas Traças e Suas Quinzenas, que foi incentivado pela Link lá de Sorocaba, em 2010. E adorei também a experiência de estar aqui com vocês, da leitura, porque daí a gente percebe o que funciona no texto, o que não funciona, o que a gente tem que melhorar. É um texto em processo e é isso. Obrigada. Nós entramos em contato com o homem, ele disse que não poderia vir, então nós enviamos a mesma pergunta para ele, e ele respondeu por e-mail. Eu vou ler para vocês. Só lembrar que a Luciana é aqui da capital, Débora de Sorocaba, e o homem é de Teresópolis. Ele diz: Um Homem Sofrido será o meu primeiro texto dramatúrgico exposto a público. Embora tenha feito várias tentativas no campo da escrita teatral, apenas agora, sem poder precisar um motivo íntimo exato, mas sem dúvida impulsionado pela iniciativa das dramaturgias urgentes, resolvi me libertar, por um lado, de um certo pudor criativo e, por outro, de um perfeccionismo repressor. É por esta razão, para mim, um momento excepcionalmente marcante, sobretudo pela possibilidade de poder ver encenada por uma companhia experimentada uma peça curta de minha autoria. Outra coisa que a gente queria perguntar a vocês, autoras, é sobre a abordagem do tema. Quer dizer, a Luciana falou que já existia como projeto de um longa-metragem, na verdade. De que forma, que imagens que surgiram para vocês trabalharem com o texto? De que forma que vocês se encaminharam para poder lidar com esse texto a partir desse tema?
Então, esse tema, essa história de ter essa ideia do bar, tudo, era um hotel que eu tinha imaginado a princípio. Isso foi ano passado, conversando com meu namorado numa mesa de bar, eu falei, nossa, vamos fazer uma coisa bem louca, vamos fazer uma coisa bem louca, assim, né? Coisa que seja uma coisa de separar a felicidade da tristeza, enaltecer a tal da alegria brasileira, né? E aí, no começo do ano, eu transformei num curta. E aí, quando eu vi o tema, eu falei assim, nossa, tem tudo a ver com aquele curta. Aí eu adaptei. E é uma coisa que já estava na minha cabeça, né? Essa coisa de imigração, cada vez mais chegam mais americanos, gente de todo mundo. Então, não sei, assim, quem gosta de ter ideia já começa a pensar, né? Então foi isso. Eu achei que vocês, aliás, eu adorei todos os temas de vocês. Não sei quem escolheu dos outros módulos. A equipe. Bom, o que me pegou para escrever essa dramaturgia é o caso bastante atual dos Guarani Kaiowá e também uma pesquisa que a gente vem desenvolvendo na SP Escola de Teatro desde o primeiro semestre com relação à imigração. No primeiro semestre, bem focada com o bairro, que é o Brás, e nesse segundo semestre é uma pesquisa mais do grupo, do meu experimento, que a gente está focando o PCC, mas o grupo do qual eu participo fez uma escolha de buscar a origem de tudo, para a gente chegar nessa violência urbana, onde ela começou. Então a gente foi lá no descobrimento do Brasil e a gente tem acompanhado um pouco a história do Brasil para entender um pouco a questão da violência urbana, do movimento do PCC e tudo mais. E aí eu me envolvi muito com essa pesquisa e essa questão mais pontual dos índios, né, que me pegou bastante. Aí eu fiquei muito afim de falar do nativo como o estrangeiro da própria terra, né, do próprio chão. É isso. O homem neto que está aqui, no Choródromo, ele respondeu da seguinte forma essa pergunta. O tema Brasil, um país estrangeiro, foi o mote para trabalhar, além de técnicas que tanto me agradam, como a escrita em versos, algumas ideias acerca de um tema que me é precioso, a imigração. Isso porque tive a oportunidade de entrar em contato com os anseios e as angústias daqueles que vivem longe do seu país de origem, sobretudo quando esse deslocamento é o resultado de escolhas inelutáveis. Assim, refletindo sobre este e outros aspectos do tema, procurei dar voz aos personagens de um homem sofrido, na esperança de que sejam eles capazes de transmitir, na sua peculiaridade, a mensagem de luta contra o preconceito e a intolerância. Queria ouvir também os atores do Núcleo Bartolomeu. Antes, e para fazer esta passagem, eu vou pedir, acho que a Débora já até começou a comentar sobre isso, o Núcleo Bartolomeu, Georgette, que eu conheço pouco também, se caracterizam, entre outros aspectos, por serem muito inventivos, muito criativos. Foram, o que é ótimo. E eu queria ouvir de vocês qual a impressão de vocês em relação a como o texto foi abordado e a dramaturgia propriamente dita transposta aqui para o palco. Das duas primeiro e depois, na sequência, para pro grupo falar. Me surpreendeu bastante, assim, achei muito engraçado, né, os tipos que vocês criaram. O Aristides, assim, me surpreendeu bastante. E achei sensacional. Gostei muito. Surpreendeu muito, não sei mais o que dizer. Para mim foi bastante impactante, porque eu pude perceber onde que tem no texto, onde tem uma potência que dá para trabalhar, que dá para desenvolver mais o processo de criação. E o diálogo mesmo, a sonoplastia, a questão do fado, aquele sussurro que o coro fazia, aquilo foi
muito legal, assim, mexeu comigo, mexeu com a questão do exercício mesmo, de como que eu vou dar conta disso aqui, daqui para frente, no que eu vou mexer no texto, como que isso vai ser desenvolvido. Foi um desafio muito interessante, assim, porque teve dois procedimentos, são dois procedimentos semelhantes que a gente adotou, porque os dois primeiros textos tinham uma ironia e uma comicidade explícita em assuntos muito ácidos, e assuntos que esbarram até na própria convicção política do grupo, que, por exemplo, não tinha como caracterizar o Abu sem explicitar os preconceitos e os estereótipos contidos na própria caracterização. Da mesma forma com o Karim, o tunisiano. Então a opção da gente foi ir para o inverso da nossa linguagem. Em vez de explicitar um procedimento narrativo que colocaria tudo em oposição àquilo, a gente esgarçou o limite da ironia e a dramaturgia sonora fazia o contraponto de situar aquilo dentro de um determinado tempo e espaço, e a opção da gente foi para o escracho mesmo, como se a gente elevasse a enésima potência todas as ironias, toda a comicidade e todos os estereótipos que são tratados dentro dos textos, né? Esse foi um procedimento padrão que a gente adotou pelas duas primeiras coisas. E como a gente às vezes não conseguia dar voz a essa caracterização, a gente inventou procedimentos que simulavam a novela de rádio, que é um procedimento que a gente já tem há um tempo. A gente fez o Prometeu Redimido, que é uma novela de rádio que a gente abordava o tema do racismo através de uma novela de rádio situada nos anos 50, que também era uma questão de extermínio, que foi do Flávio Ferreira Santana, que foi morto pela polícia militar com 2 tiros, e aí, a partir desse fato, se fundou a Frente 3 de Fevereiro, e como a gente não abordava o tema da frente dessa maneira, a maneira que a gente tinha que fazer aquilo, que era tão inenarrável o fato daquela morte, foi construindo uma novela de rádio. Então a gente utilizou essa memória dentro disso, a Cláudia sugeriu que assim fosse, e nós atores, assim, no caso, construímos isso. E isso foi também um procedimento normalmente diferente, que a música dessa vez ela veio depois. A partir da construção das personagens, a gente conseguiu construir o universo sonoro, que não é uma coisa que normalmente acontece. Normalmente acontece tudo junto, ou quando o universo sonoro acontece algumas vezes primeiro. O terceiro texto, a gente optou por um procedimento já mais semelhante a como a gente constrói dentro do Bartolomeu mesmo, que é procurar, dentro da encenação, os procedimentos de ligar a narrativa aos seus blocos de linguagem e trazer esses samples históricos. Então, a escolha do fado, essa é uma música do Chico Buarque, né, muito famosa, chama Fado Tropical, e o nome por si já coloca. E na própria música ele fala assim, tem um poeta, né, ele fala assim, nós portugueses somos dados a certo lirismo, que é uma visão muito lírica de uma violência que aconteceu muito grande, né? Só para lembrar, tinham mais ou menos em 1500, 1600, tinham 10 milhões de nações indígenas, ou, né, 10 milhões de habitantes, né? 10 milhões de habitantes aqui no Brasil. Hoje, as nações indígenas somos 650 mil. Eu acho que isso dá um tamanho não foi tão lírico assim, né? Pelo menos não do ponto de vista de quem acabou sendo dizimado. Então, a gente optou por esses procedimentos que são mais inerentes à linguagem do grupo. E aí, a figura do movimento da dança, os sussurros, que era o barulho do mar, procedimentos que a gente constrói isso, e foi mais semelhante ao processo que nós construímos um texto. Então foi essa a princípio. Mas nos dois casos, a encenação ela partiu muito da construção dos atores, da voz dos atores, que não é exatamente um procedimento padrão no Núcleo Bartolomeu, assim. Então, a dramaturgia sonora ela dialogava mais nas lacunas hoje, né? E não tanto na construção do tema. Vou ter cuidado para falar. Em relação aos dois primeiros textos,
eu acho que a gente, por não ter se identificado com eles, né, a gente não se identificou muito com esses textos. A verdade é essa, entendeu? A gente, sei lá, um respeito absoluto por alguém que senta, escreve, traz essas questões e se compromete com elas e papapá e elabora um texto. Então, eu não quero de maneira nenhuma podar um processo de criação, porque eu acho um texto muito interessante, o segundo texto que a gente leu e tudo mais, mas o fato é que, para mim, o texto que me chamou para o trampo mesmo, para o diálogo, foi o terceiro. Entendeu? Essa foi a minha impressão, assim. Tanto é... Eu diria pela quantidade de coisa que tem ali, pela vontade de conversar com aquilo, pelo quanto aquilo me toca, entende? Os 2 primeiros textos, eu acho que são brincadeiras. Eu sinto que são brincadeiras, sabe? Eu estou sendo bem cortante, bem honesta. E não para cortar no sentido de ceifar, no sentido de podar mesmo, para crescer mais forte, não sei, entende? Mas, assim, em termos de interesse do meu coração, o meu interesse se debruçou no terceiro texto. Eu acho que ali tem questões, e acho que até você precisa tomar cuidado, porque a gente trabalhou tão pouco o texto, entende? Tão pouco. A gente foi tentando trazer esboços de ideia para colocar em cena, e muita coisa a gente até combinou e não conseguiu realizar. Porque o texto é muito complexo, essas vozes... Eu achei deslumbrante o terceiro texto, hein? Eu achei deslumbrante. Então, tomar cuidado sobre o que funciona ou não funciona, porque, assim, na minha opinião, quando eu li, eu achei que tudo funcionava. Acontece que eu acho que a gente precisaria de muito tempo para criar essa fantasmagoria dessas vozes e desses tracinhos que a gente ficou discutindo que era, se eram trechos da Carta do Caminha... Então, eu acho que foi uma abordagem bem rasa de uma coisa bem profunda. O texto é muito polifônico. O texto é muito interessante. Dá vontade de montar esse texto mesmo, entende? Fiquem à vontade. Muito bonito, umas frases muito interessantes, assim. Algumas frases dá vontade de falar devagar para serem ouvidas. Realmente, eu gostei muito desse terceiro texto. Os outros 2 eu senti como brincadeiras. Portanto, deu vontade de brincar. O que eu não acho que é ruim. Eu acho que são textos que dá vontade de brincar, vontade de colocar os bonequinhos, vontade de brincar. Então, eu acho que tem uma superficialidade ao tratar do tema. Entendeu? Os estereótipos são jogados em cena e a gente lidou com esses estereótipos. Entende? Eu acho que o texto provocou isso. Provocou uma vontade nossa de, bom, como nós vamos fazer isso aqui? Como resolver essa coisa meio rasa que está posta? Essa foi, pelo menos, acho que a sensação de todos nós. Eu não sei, estou falando agora por mim, de repente o núcleo pode se colocar. Então eu acho que isso é um gosto muito pessoal, por isso que eu estou falando que não é uma crítica para martelar a cabeça, é uma crítica para dizer, olha, eu achei um pouco raso, eu não teria interesse num aprofundamento desses 2 primeiros textos, a não ser como realmente uma brincadeira, como uma esquete cômica, uma coisa assim, mas não me traz uma reflexão, não me traz dialética sobre esse tema tão doido. Embora eu ache maravilhoso que a gente tenha a oportunidade de conhecer e de conversar dessa maneira aberta e gostaria de conhecer todos os seus próximos textos e ler os seus próximos textos e ir conversando e caminhando junto. Então, não é de maneira nenhuma pedra em cima da cabeça de ninguém, é só uma opinião sincera mesmo. E diante de um tema tão vasto, tão delicado, o que me instiga é a conversa profunda sobre ele. E não me instiga tanto uma coisa tão... eu achei de alguma maneira previsível. Eu achei os 2 primeiros textos mais previsíveis mesmo, né? Então a gente teve que lidar com uma imprevisibilidade no jogo de um esboço cênico. Então os bonequinhos, tal, tentar arrancar dali algum inusitado, algum insólito, porque o texto mesmo, na minha opinião, não tem. Os 2 primeiros textos não têm essa elaboração que eu gostaria de ver em próximos textos seus. Eu gostaria de ver, a não ser, eu posso falar uma bosta, e você falar, isso mesmo que eu quero fazer. E o seu gosto é um e o meu é outro. Então, eu estou falando realmente de uma questão de
de gosto, do que me instiga como artista, e não um ponto final sobre o que são esses dois textos. Aqui a gente pode ter um monte de opiniões diferentes, mas eu acho que, para mim, pegou o terceiro texto, achei o terceiro texto profundo, achei que ele abre um campo para encenações múltiplas, não dá vontade... eu, pelo menos, não senti... meu Deus, o que nós vamos fazer com isso? Sabe? O que nós vamos inventar em cima disso? Não, dava vontade de realmente deixar o texto chegar e pedir para ele a resposta do que fazer. Então, nesse sentido, o terceiro texto foi muito interessante de conhecer, e também foi interessante conhecer os outros dois, porque me fez pensar. Por que não está me instigando? Porque acho que está abordando de um jeito previsível, de um jeito que eu não estou vendo onde é que está o insólito disso, onde é que está a surpresa, o interesse disso, onde é que isso está me trazendo uma nova maneira tal. E o terceiro texto me trouxe uma sensação muito... a palavra para mim é essa, fantasmagórica. Eu fui, sabe, vendo de uma maneira muito diferente essa chegada dos portugueses, esses índios, essas interferências desse tradutor e tudo mais. Deve ter muita coisa para fazer, deve estar super aberto, mas numa primeira leitura, eu não diria assim, não tome, acho que essa leitura como um parâmetro do que funciona ou não funciona, porque a gente trabalhou muito pouco para um texto tão rico. A única, assim, coisa que eu gostaria de me aprofundar no texto é trazer a questão dos Guarani, Kaiowá, na finalização do texto, talvez, não sei. E eu estava vendo, né, nesse material de pesquisa que eu tenho olhado, né, me debruçado, tem uma matéria de 2 índios que foram testemunhas num julgamento lá em Mato Grosso. E eles não puderam falar em tupi. E aí o julgamento foi adiado porque eles queriam falar na língua deles, nem sei se era tupi, se era guarani, mas na língua, no dialeto indígena deles, e eles não puderam porque eles teriam que falar em português. Então, isso é uma coisa que me pega, e isso é uma coisa que eu gostaria de trazer mais para o texto. Que tem aquele bifão do tradutor, né? Tem essa coisa colocada. Só corroborando um pouquinho, acho que a Ju e o Eugênio falaram, até a trajetória de como a gente foi se colocando em cena, porque nos 2 primeiros textos, acho que não só a voz do personagem, como o lugar que ele ocupa dentro da narrativa, faz com que ele fique um pouco chapado, no sentido de, né, uma filha que tem... essa dialética é difícil acontecer, tanto pela maneira que ele fala, o que ele fala e a situação que ele está vivendo, na situação que ele está dentro da narrativa. E acho que o terceiro, além de um assunto, da maneira que é colocado, ter muito vislumbre de muitas coisas que não estão sendo ditas e que estão acontecendo, tem um ponto também que para a gente foi bateu, que deu para a gente trabalhar, pensar um pouco, que é o tradutor, que traz um pouco de uma reflexão, vai trazendo vai atualizando alguma coisa, que tem um pouco a ver com como a gente entende às vezes um narrador, um ator épico, um MC, né, que podia pôr uma figura de fora fazendo, que estaria fazendo essa ponte, essa tradução. Então a gente pensou, acho que é o nosso MC, ele é nosso ator, depoimento, que pode olhar e pensar sobre isso, cortar a cena e falar. Nem estava apontado, porque não tinha nem rubrica esse texto, né? Não dizia o que aconteceria. Essas vozes, o ator tem que ter que voz é essa? A gente ficou muito nisso, assim, aquelas vozes assim, que aquilo era rubrica, né? Eu falei, vai ter que ser uma rubrica, porque não tem ninguém falando. Não, mas está falando, faz em português de Portugal. Até hoje à tarde, a gente está fazendo tudo em português de Portugal. E a gente falou, não, gente, acho que vamos fazer em português, acho que ela está apontando aqui que é português, porque é muito polifônico mesmo. E você pode reelaborar mesmo ele nesse sentido, né? E os outros traz assim uma figura clara, chapada, que a gente pode sentar e deixar essa voz sair, né? A gente falou no encontro que a gente teve, do workshop do Bartolomeu, sobre como a polifonia cênica é uma característica muito forte, né? E talvez no texto da Débora isso tenha vindo naturalmente, como vocês apontaram, essa polifonia. Então vai diretamente ao encontro, parece.
Só tenho uma preocupação, que é o horário mesmo da gente. Eu queria não deixar de dar alguns recados muito breves. O primeiro deles é o seguinte: na semana que vem a gente tem novamente este encontro com estas pessoas para fazer a leitura dos outros 3 textos, semana que vem, também conversar a respeito. E na semana que vem a gente vai dizer, nós vamos anunciar qual será o tema do próximo módulo, o 4º módulo, que acontecerá no começo do ano que vem. Tá? Então na quinta-feira que vem diremos isso. Só queria lembrar que as pessoas que estão vindo em todos os encontros deste módulo voltam para casa com um certificado. Quem está fazendo isso, quem quiser dar o nome para conseguir esse certificado, falar com a Lilian ao final. E é só. Eu queria, mas só se a gente conseguisse ser muito sintético devido ao tempo, para nós não ficarmos presos aqui no CCBB, mas abrir o microfone para a plateia. Se alguém tiver uma pergunta que possa ser em consideração ao meu gentil pedido sintética, e a resposta também sintética, talvez para as dramaturgas e queira fazer, por favor, já tem uma candidata lá atrás. Então, mas tem o microfone, eu acho. Você fala só seu nome, por gentileza? Maristela, meu nome. Eu só queria fazer um contraponto, porque todo mundo falou que preferiu, quer dizer, não todo mundo, algumas pessoas preferiram o terceiro texto, e eu preferi os 2 primeiros. Então eu acho que é importante fazer esse contraponto para não ficar... Eu achei os 2 primeiros mais engraçados, mais fáceis de fluir, de entender e muito atuais. E eu achei legal que vocês escolheram 3 formas bem diferentes de abordar. O primeiro é o imigrante pobre, o segundo é o rico que vem aqui para trazer dinheiro para cá, e o terceiro dos índios e tal. Então, bem rapidinho, não é uma pergunta, é só um comentário. A voz do público é a voz de Deus. Tinha mais uma pergunta aqui, seu nome, por favor. Meu nome é Nina. Eu não queria, na verdade, fazer uma pergunta, eu queria só fazer um breve comentário, que eu achei muito interessante a forma como o grupo trabalhou a luz. Eu acho que... Desculpa te interromper, mas só mencionar o André Rodrigues, que operou a luz, né? Que fez a luz. É muito interessante. Eu acho que no segundo texto isso ficou bem interessante com o choródromo. Acho que isso foi bem legal como o grupo trabalhou a relação com o espaço. Eu fiquei muito esperando que eles fossem ali e nunca foram, e achei isso que cria uma tensão com esse espaço interessante, acho que contribui bastante com o texto. E no terceiro texto também acho que foi legal a coisa das luzes viradas para a plateia, também quando acende na plateia. E eu acho que isso trouxe muito a atualidade do texto, no sentido de que pegou na gente, nós somos, quando o narrador, o tradutor, né, também fala isso, acho que pega bastante com o público que está no aqui e agora. E eu acho que isso é legal também porque, enfim, eu queria fazer uma crítica também, que eu acho que esse momento de conversa devia ter mais espaço justamente para que fosse um jogo com quem está aqui, assim. E ter que falar correndo é horrível. É horrível, é só a limitação de tempo devido ao fechamento do edifício mesmo, mas por nós ficaríamos bastante tempo. Mas podem voltar na semana que vem, será uma gentileza muito grande. Eu queria falar só uma coisa, a reboque do que a Georgette lançou e depois você replicou, eu vou triplicar. Eu acho as 3 peças muito bem resolvidas, independentemente da escola que elas aderem, né, da forma que elas pedem. Só que as 2 primeiras são muito bem resolvidas em formas muito reconhecíveis, muito rapidamente percebidas. A primeira brincando com os códigos no melodrama, e vocês entenderam isso de uma maneira tão legal e jogaram como um radiodrama, né? E a segunda brincando com a sátira, não é à toa que ela vem mais da TV, né, do audiovisual do que do teatro. Então, o problema, se é que há, é que as 2 formas escolhidas para as 2 primeiras peças são altamente fáceis. A gente se identifica rapidamente e prevê o final já. Né? De saída prevê o final. Aqui só tem 2, pode ser um final ruim e um final bom. Mas é totalmente previsível, é nesse sentido, são formas reconhecíveis. É como ver um Zorra Total. E eu não sou contra, só que não é o barato, o melhor barato do teatro. A terceira peça, ela busca, né,
o irreconhecível, ela cria uma dificuldade a mais, aí no bom sentido, né? Para a equipe, para o ator, para o DJ, porque é teatro narrativo e da melhor qualidade, né? Que ela está procurando e buscando. Ela dissolve a personagem, ela brinca com o enredo de forma diferente, ela tira a previsibilidade do que vai acontecer, inclusive, porque não é o que está em jogo, não é o que vai acontecer, mas é como está acontecendo. É por isso que nos toca tanto, né? Que nós vamos construindo junto com os atores essa narrativa. E aí é um barato, porque talvez das três, essa seja quem está mais filiada pelo sangue, né? A cultura teatral, a ideia de teatro. É isso que eu queria falar. Só queria dizer também que a Cláudia Shapira agradeceu muito, ela nos dirigiu, ela está com uma estreia amanhã, como ele colocou, convidou a todos para ir na estreia do Blackout, que ela vai estrear na EAD, e a semana que vem ela está aqui, mas agradeceu muito a você, podia te avisar, mas ela não estaria, mas ela estava aqui a tarde inteira com a gente, mas ela teve realmente que ir e vem quinta que vem. Eu acho que estamos terminando, não é isso? Bom, agora eu pego o microfone e não largo mais, né? Queria agradecer o comentário dela, porque eu acho que a gente tem que terminar com esse comentário. Se faz falta o tempo do debate, se faz falta aumentar e ampliar o tempo do debate, é porque é urgente começar a discutir melhor o que seja a dramaturgia, os caminhos da nossa dramaturgia, a criação dramatúrgica, a importância do texto ainda, do texto cênico mais do que do texto literário na atualidade, talvez tão importante para o teatro quanto a identidade do índio para a nossa nação. Acho que dramaturgia é isso, é ser índio numa nação que precisa resistir, né? É uma cultura que precisa resistir, é isso. Tá bom, gente, então até a próxima quinta-feira, foi legal vocês estarem aqui, maravilhoso grupo que se apresentou, um dos mais importantes do Brasil, como bem o Ale resumiu, né? Um dos mais inventivos. Eles têm a honra, né, de já ter trabalhado com a Georgette, de ter a Roberta Estrela d'Alva, de ter os atores, a Lua, os atores convidados e um grande DJ e ator que é o Eugênio Lima. E acho que foi uma oportunidade bastante única que se repete na semana que vem. Então, até lá, obrigada. Tchau. Obrigado.